Aonde na Bíblia fala do purgatório? Olha, um nome muito comum e até mesmo exclusivo da Igreja Católica é a palavra purgatório. Afinal de contas, na Bíblia existe a palavra purgatório? Ou existe pelo menos o termo purgatório na Bíblia, onde nós podemos ao menos interpretar qualquer outra palavra que nos diz que aquilo sim é o purgatório? Além dessa palavra ser uma palavra exclusiva do meio católico, ela também traz uma certa polêmica, porque o meio evangélico não acredita no purgatório. Mas afinal de contas, há o purgatório? Existe o purgatório? Na Bíblia fala sobre o purgatório? Bom, o padre David e o evangelista Juan estiveram num debate mediado pelo pastor César Cavalcante. E o debate simplesmente ficou quente, e eu vou trazer isso para você agora. Antes eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, e sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Não sei se já tiveram essa pergunta, né? Um católico chegar no senhor e falou, padre, mas vamos lá, aonde na Bíblia fala do purgatório? Então, porque o tema é, o purgatório é bíblico, então, qual é essa... Vamos começar aí, assim, esquentar os motores desse debate. Como eu dizia, é um tema que geralmente traz uma certa polêmica, né? Porque geralmente nós procuramos a palavra purgatório, né, nas Sagradas Escrituras. E de fato, a palavra purgatório você não vai encontrar, né? Você vai encontrar referências a uma realidade que nós chamamos de purgatório, né? E que compreendemos como esta realidade de purificação do ser humano, né? Mesmo após a sua morte. Isso se dá principalmente, né, a partir daquela prática já antiga na igreja de se rezar pelos mortos, né? Que nós podemos fundamentar em alguns textos bíblicos, né? Mas também, porque aí está a diferença talvez entre o católico, né, e as igrejas advindas ali da Reforma Protestante, né, os evangélicos e tal, nós temos, além das Sagradas Escrituras, né, nós temos como palavra de peso a tradição da igreja, né, que vem desde os primeiros tempos apostólicos até os nossos dias. Os doutores da igreja. Isso, então, chamados doutores da igreja, e por aí vai, os padres ou os pais da igreja, os grandes teólogos dos primeiros séculos, né? Então, por conta dessa essa prática de se rezar pelos mortos, de se colocar, né, a oração pelos mortos nas liturgias, surge então essa ideia, ou esta realidade, ou essa doutrina que vai se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, do purgatório, né? Então, a palavra purgatório, de fato, não se encontra nas Sagradas Escrituras, né? Assim como não se encontra a palavra, por exemplo, trindade, né, que é um conceito construído para designar a presença das três pessoas divinas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a teologia da Trindade, por exemplo, nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A palavra Trindade nós não encontramos. Então você vai entender que a teologia do purgatório está lá dentro, porém a palavra... A palavra ela não se encontra. Ok. Né? Juan, e aí, quando alguém pergunta, e aí, tem purgatório, não tem? Como é que você se coloca? Bom, primeiramente eu vou defender a tese protestante, lembrando que a gente defende o sola escritura. Muita gente confunde com nuda escritura. Nós aceitamos a tradição desde que ela não conflite com a escritura, né? Então, tratando-se de Bíblia e tradição, o purgatório não existe praticamente. Não existe. Nem nas escrituras, nem nas tradições do primeiro século. O purgatório ele só foi começar a aparecer ali do quinto século para frente. Tomou força no século XII, com Tomás de Aquino. A igreja foi receber ele no Concílio de Florença, né, um pouquinho antes da Reforma Protestante, e foi dogmatizado em Concílio de Trento, né, que começou em 1945, depois da Reforma Protestante. Então é uma doutrina muito tardia na história da igreja, e também não tem aqui textos bíblicos para embasar essa teoria. Conciso, né? Tem uma enquete rolando lá no @UnidadeFM.
@UnidadeFM. Vá até lá no @UnidadeFM e deixa o seu voto lá. Eu não sei se vai aparecer aí para vocês, mas nesse momento 6% está dizendo que sim, o purgatório é bíblico, mas 94% está dizendo que não. Então, volto aqui com o padre David. Vamos lá, padre. Vamos lá. A primeira questão que eu acho que nós temos que ter em mente é aquilo que Ratzinger diz, que a gente estava discutindo Ratzinger um pouco antes de entrar aqui no ar. O purgatório ele não pode ser confundido com uma espécie de campo de concentração do além, né? Existe muito essa imagem de que o purgatório é o lugar de pagar pecados, né? Não, quem pagou os nossos pecados foi Jesus Cristo na cruz, né? Isso nós temos consciência. Então, o que quer significar o purgatório, né? O purgatório é exatamente esse movimento da misericórdia de Deus que nos alcança, né? Que nos alcança, acolhendo e retirando de nós qualquer resquício de pecado que nós, em vida, não tivemos ali tempo, né, de lhe pedir perdão e que, ao mesmo tempo, não fere a amizade com Deus, né? Então, essa imagem que nós temos muitas vezes, né, de tratar o purgatório, né, como uma espécie de campo de concentração do além, para usar essa imagem do Ratzinger no seu livro sobre a escatologia, né, ela não é uma imagem fidedigna daquilo que a igreja prega por purgatório. Embora muitos católicos tenham essa imagem mesmo. Né? Então, mas de que isso, ali você está ali para pagar o que faltou. Né? Isso é muito influência que nós vamos ter de literaturas, sim, advindas muitas vezes, né, do mundo católico, mas de literaturas que de alguma forma influenciaram o imaginário popular. Né? Você pega, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Você vai ali no segundo livro, que vai falar exatamente sobre o purgatório, e ele traz ali alguns estágios, né? Os anéis, que a pessoa passa para poder se purificar, né? Se você lê o Alto da Barca do Purgatório, do Gil Vicente, o mais famoso é o Alto da Barca do Inferno, né? Mas existe também o Alto da Barca do Purgatório, nós temos a mesma dinâmica. E se você assiste ou lê o teatro, né, de Ariano Suassuna, que é objeto inclusive da minha tese de doutorado, né, você vai ver os personagens, né, João Grilo, por exemplo, perguntando: Senhor, né, os últimos lugares do purgatório estão vazios? Estão vagos, né? Então pegue esses camaradas e mande para lá, porque dá para pagar o muito que fizeram, né? Então isso foi entrando no nosso imaginário popular. Mas a forma como a igreja e o próprio catecismo da Igreja Católica nos mostra, né, essa realidade purgatório, né, é uma realidade de purificação. Ok. Juan. Bom, o purgatório, a meu ver, com todo respeito ao padre, ele anula totalmente o sacrifício de Cristo na cruz, né? Porque, segundo o catecismo, o purgatório entra lá pessoas eleitas, né, salvas já, não são pessoas condenadas, mas que precisam obter uma certa santidade, se purificar de alguns pecados veniais, que a Igreja Católica chama de pecados menores, para então ela conseguir o acesso ao céu, né? E nós cremos que Cristo, ele, quando nos justifica, ele nos justifica por completo e nos limpa por completo. Então não há que se falar em purgatório, né? E depois eu quero adentrar nos textos bíblicos e você está muito conciso, pode adentrar aí. Estou muito curioso de saber o que o padre vai usar de textos bíblicos aqui, né? Então eu passo a bola para o padre fazendo uma pergunta, né? Qual texto bíblico que você embasa o purgatório? Como eu disse, os textos bíblicos que nós embasamos a literatura ou a teologia, né, sobre essa realidade de purgatório são diversos, né? Mas antes, como você citou o Catecismo da Igreja Católica, se vocês me permitem, né, eu gostaria apenas de ler um trecho do Catecismo que fala exatamente, né, essa realidade que você colocou aqui, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna,
passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Veja, aqui nós não anulamos a cruz de Cristo, né? Aqui nós não anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque a crença católica nos diz que aqueles que passam por esta realidade de purgatório, eles já têm garantida a sua salvação. Por quê? Porque purgatório para nós é a manifestação da misericórdia de Deus, né? Mesmo após a morte. Dificilmente alguém morre 100%, né? 100% você fala 100% no sentido 100% puro. Puro, né? Dificilmente alguém morre 100% puro, né? Nós, muitas vezes, quando morremos, às vezes temos, né, os nossos pecados e confiamos na graça, na misericórdia de Deus, para que esta graça e esta misericórdia nos alcance, né? Sabendo que a cruz de Cristo, o sangue derramado de Cristo na cruz, é aquele movimento exatamente que nos redime de todos os nossos pecados, mas que também exige por parte do ser humano essa abertura, né? Essa abertura à graça divina, né? É um movimento duplo, né? Em teologia nós dizemos, né? Deus se revela, mas nós precisamos nos abrir a esta revelação, que nós chamamos de ato de fé, né? A partir do ato de fé, que em teologia é o ato primeiro, né? Antes mesmo da reflexão teológica, nós temos o ato de fé, porque nós não vamos refletir sobre algo que nós não cremos, né? Então, primeiro nós cremos, depois nós vamos dar as razões da nossa fé, como nos diz São Pedro, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente resolva, né, essa questão. Nós não anulamos a cruz de Cristo, pelo contrário, né? É na confiança da misericórdia de Deus, né? É na confiança na cruz de Cristo que nós cremos na realidade do purgatório. Rua. Por favor, padre, texto. Aos textos, né? Muito bem. A igreja, ela fundamenta, né, essa realidade do purgatório em alguns textos bíblicos. Eu trouxe apenas alguns, né, para esclarecer de alguma forma, né? Isso trazendo, às vezes, algum comentário, inclusive, de algum padre da igreja, né, algum teólogo da igreja primitiva. Então, por exemplo, Mateus 12, 31 a 32. Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Ou, em algumas traduções, né, nem neste século, nem no século vindouro. O que viria a ser este século vindouro, né? Não é o século 22, né? Nós estamos no século 21, vem o século 22. Mas a realidade futura, né? Aquela realidade que se alcança quando o Cristo vier em sua glória, né? Aqui, então, nós compreendemos que há pecados que podem ser perdoados neste século vindouro, né? Ou seja, na realidade vindoura após a morte. E para isso eu cito, por exemplo, Gregório Magno, século VI, Papa, que vai dizer o seguinte: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. Ele utiliza uma imagem de São Paulo que nós vamos trabalhar aqui daqui a pouco, né? Um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus Cristo, né? Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Então, dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ok. Rua. Eu conheço muito bem esse texto, né? Já imaginava que você iria trazer esse texto. Pois bem, esse texto eu acho uma má interpretação do catecismo quando ele tenta embasar isso no purgatório,
Porque o texto, ele basicamente está falando que nada vai ser perdoado de eternidade a eternidade. Tanto é que a palavra neste século, né, no grego é aion, né, que significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, de eternidade a eternidade. Então é o mesmo que eu disse, eu não vou ser católico hoje, nem amanhã e nem para sempre. No século vindouro nunca. Significa... Ou seja, Cristo está dizendo aqui, você não vai ser perdoado nem agora, nem na eternidade, nem na outra eternidade, nem no porvir, para sempre. Né? É uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade. É isso que o neste século, no grego aion, significa. Então eu acho uma incongruência do catecismo colocar que possam existir pecados que vai ser perdoados lá na frente, sendo que Cristo está basicamente dizendo que esse pecado aqui da blasfêmia jamais será perdoado, nem agora nem depois. Então não tem como ter um perdão após isso, né? Justamente por ter essa palavra grega aion, parece uma idade ininterrupta. Se eu entendi, o que o padre disse é o seguinte, ó, como ele diz, não vai ser perdoado nem nesse século, nem na vindouro. Ou seja, é verdade, isso que você falou, não tem perdão. Nem aqui, nem lá tem perdão. Mas parece nem que agora, alguns têm. Entendeu? O que ele está dizendo assim, o pecado contra o Espírito Santo não tem, nem aqui, nem lá. Mas o contra o Espírito Santo. Ou seja, outros pecados podem ser que aqui não se resolve, mas lá se resolveria. Talvez seja essa a ideia. Não sei se eu me fiz entender. Não sei se me fiz entender. Continua incongruente, porque os demais pecados, que não é a blasfêmia do Espírito Santo, que nunca, jamais tem perdão, eles podem ser perdoados através do arrependimento até a vinda de Cristo. Né? Acontece a ressurreição dos mortos, o arrebatamento. Né? Então, até lá, tem arrependimento, nesse sentido. Agora, arrependimento no século futuro, que Cristo fala aqui, na eternidade, não tem como ter arrependimento lá, perdão de pecados. Porque já vai estar na eternidade. Os eleitos já vão estar gozando da eternidade. Então não tem como ter purgatório, por exemplo. O purgatório ele é presente, ele não é futuro. Não tem como existir um purgatório, por exemplo, na eternidade. Tem que ser presente. Ok. Padre. Esse até a vinda de Cristo, ele precisa ser bem compreendido também, né? Porque o até a vinda de Cristo, ele se dá em duas realidades. Em uma realidade temporal e uma realidade atemporal, né? Então, nessa realidade temporal, nós temos os tempos, né, os momentos em que nós podemos nos arrepender, né? Mas na realidade atemporal, é a própria misericórdia de Deus que nos alcança, né? É a própria misericórdia de Deus que nos alcança. Então, se nós morremos com algum pecado que não fere a nossa amizade com Deus, então nós entendemos, nós católicos, né, entendemos que Deus pode sim perdoar todos os pecados, inclusive aqueles que nós, né, não tivemos tempos de nos arrepender na história, no século presente, tá? Isso de alguma forma me faz lembrar Mateus 19, 25, se não me falha a memória, quando Jesus vai dizer umas palavras duras, né, falando sobre a questão do rico entrar no reino dos céus e tal, e aí o pessoal pergunta, mas quem vai ser salvo? Então quem vai ser salvo? Né? E Jesus diz, olha, para os homens essas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Por isso que, de certa forma, quando a gente não trabalha essa teologia, né, do purgatório, nós de alguma forma estamos colocando limites à misericórdia de Deus, né? E é isso que nós, de alguma forma, católicos, nós não... Mas não é isso que o purgatório mesmo faz? Colocar limite? O purgatório, não. Não, é exatamente o contrário. Então, mas é assim, ó, tipo assim, o que você cometeu não dá para perdoar. Então, tem limite, a misericórdia de Deus. Vai pro purgatório. Não seria isso que vocês estão fazendo? Não, porque quando nós temos essa realidade temporal que nos permite, por exemplo, nos redimir dos nossos pecados, né, a pedir perdão, por exemplo, dos nossos pecados, ok, nós morremos naquilo que nós chamamos de estado de graça, né? Mas nem sempre nós conseguimos. Nem sempre nós conseguimos. Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que seremos chamados por Deus. Okay. Né? Estamos aqui agora, Deus o livre, né? Mas me dá um negócio acontece aqui. Uma coisa, né? qual foi a sua última confissão? Exatamente. Seria isso. Exatamente. Bom, Juan, tá contigo.
Bom, a Bíblia mostra, né, que o tempo aceitável de Deus é o tempo que se chama hoje. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 13. O autor aqui fala: antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo coração, pelo engano do pecado. Então, o tempo para se arrepender é o tempo que se chama hoje, não o tempo do porvir, que seria depois da morte, né? A gente não encontra nenhuma base bíblica para um suposto arrependimento depois da morte. Esse que é o problema, né? Porque se Cristo não nos purificar nesta vida, no tempo que se chama hoje, então a cruz foi inválida, porque eu vou chegar no purgatório para purgar os meus pecados eu mesmo, né? Então eu tô basicamente, eu sei que o padre vai discordar, mas eu tô basicamente anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Se salvando. Eu tô me salvando, né? Eu já tô salvo, mas eu tô me purificando eu mesmo dos meus pecados para me poder entrar no céu. Isso para mim anula completamente o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. O poder que o sangue de Cristo tem de lavar o pecado do pecador e de levar para o céu, né? Então, uma vez, quando você é justificado aqui na Terra, você está justificado. Quando você não está justificado, você vai direto para o inferno, né? Essa é a visão bíblica. Padre. Eu vou citar alguns outros textos bíblicos, talvez também nos ajude aí a alimentar então esse debate, né? Nós temos ali, por exemplo, Mateus 25, 23 a 26, né? Onde se diz, né? Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim, para não acontecer que o adversário te entregue, aliás, eu repeti aqui, ao juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus ele utiliza-se de uma linguagem metafórica, né, com um contexto litúrgico, para trabalhar a questão da reconciliação que deve haver entre as pessoas, né? E a consequência de uma não reconciliação é sofrer as penas causadas por essa recusa, aqui colocada como uma prisão. Mas o texto também afirma que certas penas, ou essas penas, são revogáveis, desde que se pague até o último centavo, né? Ou seja, desde que a reconciliação seja realizada plenamente, e quem tem autoridade para isso é Deus, né? Por isso, mais uma vez eu digo, nós não negamos a graça, porque quem tem autoridade é Deus. A figura do juiz nos remete a um juízo, um julgamento. O juiz só dará uma sentença favorável à liberdade plena quando já não houver mais dívidas, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós acreditamos que há pecados, né, que podem ser revogados graças à misericórdia de Deus, que é o juiz e que nos dá a sentença mediante o nosso arrependimento, né, mediante a nossa busca pela graça, né? Ok, Rua. Bom, o padre citou aqui Mateus capítulo 5, né, do versículo 23 ao 26, certo? Não, capítulo 5? Capítulo acho que é 5, o capítulo 5. É o capítulo 5, você falou errado, né? Eu falei 25? Falou 25. Não, é 5. É 5, capítulo 5, versículo 23 ao 26. Bom, esse texto inteiro não tá falando nada de mundo espiritual. Até porque o texto começa com a oferta no altar, que normalmente era dada nos templos, né? Então Jesus fala, antes de você trazer uma oferta no altar, que era uma coisa que acontecia no físico, né? Vá reconciliar com o seu irmão. E se você não for depressa, ele só dá pra fazer isso vivo. E só dá pra fazer isso vivo. Se você não for depressa e o seu irmão te levar a julgamento, você pode ficar preso e você só vai sair de lá até quando você pagar o último centavo.